Num descuido nosso, inimigo pode nos apanhar, acorrentar nossa alma pelo inferno e a gente nem sabe que já está, como é que diz, configurando, prefigurando, uma coisa assim, eu esqueci essa palavra, por lá, né? Já está sendo visto lá pelo inferno. O versículo 2 diz assim: e bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Então, queridos, você está vendo uma pessoa caída num pecado desse? Olhe, não vá apontar o dedo, não vá dizer, olha, esse fulano vive desse jeito, eu nunca que vou fazer um negócio desse. Cuidado, tome cuidado, não aponte o dedo, não condene. Licença, querido. Não condene, não vá dizer não tem mais jeito, não vá dizer porque não é assim. Então, queridos, o versículo 2, o versículo 3 e o 4 diz assim: e tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as, tu escaparás ao juízo de Deus? O 4: ou despreza as tuas riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Ó, tá vendo? Querido, se você tá vendo quase toda a geração humana, quase toda a raça humana fazendo este pecado, e você diz, eu não vou cair nisso, eu não vou fazer isso, eu não vou... Não, queridos, temos que ter muito cuidado, porque num descuido nosso, o negócio pode virar para o nosso lado. Então, quando Paulo diz no versículo 13, e tu, homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo as tuas escaparás do juízo de Deus, ele está dizendo, olha, cuidado, que o juízo de Deus não é só para quem faz todas essas barbaridades. O juízo de Deus, queridos, ele é para todo mundo. Se você não está cometendo pecado, o que você considera grande, cuidado com os pequenos. Porque os pequenos são os piores. Pior sujeira, querida, é aquela que você não enxerga, né? O pior pecado é aquele que você nem está notando, que você está cometendo e não se dá conta que aquilo é pecado. E vou lhe dizer, coisas muito pequenas que você jura que não é pecado, principalmente do corpo, que a maioria das pessoas, dos evangélicos, tem um problema sério com a santidade do corpo, é o que está levando, queridos, muita gente para o inferno. É a falta da santidade do corpo, né? As pessoas não se preocupam com a santidade do corpo, que é a mais minuciosa que tem, né? E se preocupam mais com o espírito, com a alma, e não sabe. Se você não santificar o seu corpo, não se preocupar com este pecado que é minucioso, você tem que cuidar minuciosamente com este pecado, porque se você não santifica um desses três, todos os três estão contaminados. Para você se livrar do pecado, tem que santificar os três, corpo, alma e espírito. Se isso não acontece, pela falta de um, está perdido, né? E às vezes, queridos, a gente quer apenas cantar vitória, porque eu não mato, eu não roubo, eu não sou homossexual, eu não sou isso, eu não sou ladrão, eu não sou... Tá bem visto. Isso dá para ver claramente. Mas tem aqueles que só o Espírito Santo te mostra. E é com este que você tem que se preocupar. Porque Paulo está dizendo aqui no versículo 3 do capítulo 2. O juízo de Deus é para todos. Todos nós vamos passar pela avaliação de Deus. E se você não estiver em condições espirituais para herdar o céu, queridos, você vai para o inferno e vai passar pelo trono branco, né? Quem vai escapar do trono branco? Aquele que for salvo. Aquele que é salvo, que for para o céu. Quem for salvo não passará pelo juízo de Deus.
Agora, quem não for salvo, se prepare, né? E este julgamento, querido, este trono, este juízo de Deus, ele não vai acontecer apenas lá no trono branco, ele já começa por aqui. Vocês têm que estar dentro do querer de Deus, da vontade de Deus, para você ser aprovado, para ser salvo. Para o dia que você morrer, ou o dia que vier o arrebatamento, você esteja pronto para quando você partir daqui, você ir para o céu. Senão, você vai para o inferno e vai para o trono branco, né? O versículo 4 diz: ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade, e paciência, e longanimidade, e ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Ele faz uma pergunta, né? Não julgue, não pense que é o fim para essa pessoa, não pense que está acabado para ele, e não pense que você está livre disso. Não faça deste jeito. Porque Deus, ele é benigno, né? Bondoso, misericordioso, longânimo, ou seja, ele vai dando tempo, né? E mesmo as pessoas estando nesta condição de pecado, ela ainda pode, ela tem o tempo, ela tem a porta da graça aberta. Jesus já morreu na cruz do Calvário, já derramou o seu sangue. As pessoas que estão cometendo estes pecados, queridos, elas ainda têm a chance de correr para os braços do Pai, para ser lavado no sangue do Cordeiro. Ela ainda tem chance de vir se arrepender. Aqui no final do versículo, na segunda parte do versículo 4, ele diz: ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento, ou seja, quando o homem vem a conhecer o quanto Deus é maravilhoso, é isto que leva o homem a se arrepender, né? A dar lugar ao Espírito Santo. É quando ele é constrangido a conhecer a Deus, quando ele é constrangido a se dar conta do grande amor de Deus para com ele. Porque, queridos, ninguém vai se arrepender à força, ninguém vai se arrepender por outro motivo que não seja reconhecendo o grande amor de Deus para com ele, né? A ponto de entregar o seu filho para morrer na cruz do Calvário. Enfim, é quando o homem vem a conhecer verdadeiramente quem é Deus, é que ele verdadeiramente se arrepende também, né? Então, queridos, resumo de tudo isto: todos nós temos que correr para os braços do Pai. O resumo do que Paulo está falando nesses quatro versículos aqui, do início do capítulo 2, ele está dizendo: todos temos que correr para os braços do Pai. Aquele que muito pecou, ou que o pouco pecou, ou que não vê pecado nenhum nele, querido, todos temos que correr para os braços do Pai. Porque a Bíblia diz que todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Não importa o tamanho do pecado, não importa o tamanho do erro, até se você não tem erro nenhum, pecado nenhum. Todos temos que nos entregar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, buscando arrependimento e reconhecendo que só o sangue da cruz do Calvário pode nos purificar para nos levar ao céu, né? Todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus quando Adão pecou no jardim do Éden. Todos nós fomos levados à categoria de pecadores. E agora, queridos, não importa a quantia de pecado que você tenha, você precisa correr para os braços do Pai, correr para o arrependimento, correr para se entregar verdadeiramente para que o Espírito Santo, enviado pelo Pai, entre na sua vida, ele leve a categoria de santo, agora lavado e purificado no sangue do Cordeiro. Temos que fazer isso, queridos, sem perda de tempo, porque as horas se passam e nós estamos nos últimos minutos e Deus está preparando o grande avivamento que varrerá
a face da terra, preparando todo aquele que deseja ser salvo. Agora, detalhe, queridos. Não é dizendo eu quero ser salvo que faz de você uma pessoa que realmente quer ser salvo. Não são as suas palavras. É o seu esforço. É o quanto você está pronto a pagar o preço pela sua salvação. Né? Se não houver uma entrega total e absoluta, se não houver uma disposição de renúncia, de renunciar a tudo o que pode impedir a sua salvação, queridos, você realmente não está interessado em ser salvo. Por isso, a necessidade, a importância de você correr imediatamente para os braços do Pai e procurar saber com Ele, com Jesus, com o Espírito Santo, o que você tem que fazer para ser salvo. Porque este ensinamento, queridos, destes 4 versículos é tão claro. O que Paulo está continuando a falar, a ensinar através desta carta que escreveu aos Romanos. Você não é pecador, você já se entregou a Jesus, você já é um crente salvo. Queridos, persista, insista e não desista de perseverar pela sua salvação, sem vacilar, sem descuidar. Porque num descuido deste, o inimigo pode te amarrar, te enganar, te ludibriar. Quantos crentes que um dia podia se dizer que eram fervorosos, por nada se deixaram levar, e agora estão crendo que estão firmes na presença de Deus, quando já deixaram o Espírito Santo embora, olha, há muito tempo, né? Então, queridos, este é o nosso culto desta tarde, esta é a nossa pequena palavra que o Senhor tem para nós nesta tarde. Vamos ser cuidadosos, vamos ser zelosos da nossa vida para com Deus. E quando nós virmos uma pessoa que está em pecado, querido, cometendo todo tipo de atrocidade, ainda que você vê aquela pessoa tão profunda nas suas práticas, não dê por perdido. Não julgue, não diga que aquela pessoa, porque julgar, queridos, é dar o veredito, né? Não tem mais jeito, não tem perdão para ele, esse daí não tem mais jeito, não diga isso. Deus tem todo o poder de buscar uma pessoa nas mais profundezas de pecado que ele esteja. Não desista, se ele já desistiu, não desista você. Ame, busque, ore, jejue, pague o preço por aquela alma que você está vendo perdido. Este, inclusive, é o papel da igreja, queridos. Por mais impossível que você veja uma solução para aquela vida, para Deus não é impossível, Ele pode fazer toda e qualquer coisa. A humanidade está perdida? Está. A humanidade está, como descrito aqui no capítulo 1 do livro da carta aos Romanos, né? Tá nessa condição? Tá. Mas o que Paulo está falando aqui dentro destes 4 versículos de primeiro, de segundo Romanos? Segundo aos Romanos, aliás. Segundo capítulo da carta aos Romanos, o que Paulo está dizendo? Você está vendo o outro caído, cuidado que pode ser você, né? Você pode passar para a situação. E mais, não desista. Se ele desistiu, não desista você. Creia que Deus tem amor, tem piedade, tem compaixão e tem poder. Para que, se esta pessoa se arrepender, Ele pode limpar, purificar, né? Tratar, aliás, com todos nós praticamente foi assim, né? E fazer desta pessoa um salvo, né? Só depende de nós. Vamos buscar, queridos, vamos nos colocar e vamos nos preparar para que o Senhor nos alcance e nos levante poderosamente, para que nós venhamos fazer para Ele esta grande obra na face desta terra. Queridos, vamos orar que já vem chuva de novo. Glórias a Deus, aleluia, queridos. Vamos orar encerrando o nosso culto dessa tarde, queridos. Que culto maravilhoso, que palavra maravilhosa.
Glórias a Deus, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus santo e maravilhoso, muito obrigada, meu Pai, por este culto desta tarde, por esta palavra, meu Pai, que Tu tem nos entregado, por este ensinamento. Pai Santo, nós sabemos que a situação da humanidade, meu Pai, é triste e nós estamos aqui dentro dela. Pai Santo, nos ajuda a ser vigilante, cada dia mais prudente, cada dia buscando mais profundidade contigo, meu Pai, e que nós possamos, meu Pai, entender que ainda tem jeito para esta humanidade corrompida, ainda tem jeito, meu Pai Santo, para quem está tão envolvidos, tão imersos no pecado. Oh, Pai querido, nos ajuda a entender que Tu tens poder, meu Pai, para ouvir a nossa oração de intercessão, para ouvir a nossa oração em prol daquele que está caído, daquele que está tão profundo nas imundícias do pecado. Oh, Pai Santo, nos ajude a entender que é nossa obrigação clamarmos, meu Pai, intercedermos por esta humanidade. Oh, Deus Santo, Deus querido, meu Pai, Tu tens o poder de buscar, Tu tens o poder de transformar. Jesus querido, Jesus amado, o Teu sangue derramado na cruz do Calvário tem este poder de purificar toda e qualquer sujeira de pecado. Jesus querido e amado, muito obrigada por tudo. Que esta palavra alcance os corações, que esta palavra venha, Senhor, e faça aquilo para o qual está sendo enviada. Jesus querido, Jesus santo, vai alcançando as almas, alcançando as vidas e tirando, Jesus amado, desta condição de pecado, se por acaso alguém estiver deste jeito. Oh, Jesus querido, Teu é o poder de fazer prodígios e maravilhas na vida de quem quer que seja. Basta que nós venhamos crer, basta que nós venhamos confiar e buscar, interceder e pagar o preço. Oh, Jesus querido, muito obrigada por tudo. Te apresento, Jesus, os inscritos. Te apresento aquele que ouve, aquele que vê destas pregações. Jesus, que a Tua palavra alcance os corações, que a Tua bênção alcance, que a Tua libertação alcance a cada um. Vai libertando as famílias, vai libertando os casais, vai libertando o jovem, a criança, o idoso. Jesus, querido, vai tirando a todos da sua condição pecaminosa, para que venha o teu encontro contigo enquanto há tempo. Não para uma religião, mas para algo profundo, para uma entrega total e absoluta, onde nós possamos ser limpos, ser libertos, ser purificados de tudo aquilo que não te agrada. Jesus querido, muito obrigada por tudo. Espírito Santo, muito obrigada. Muito obrigada por esta palavra, obrigada por este culto, obrigada por este ensinamento, por este esclarecimento, Espírito Santo. Agora vai usando esta palavra conforme a Tua vontade e vai alcançando a toda e qualquer vida, Espírito Santo, que Tu planeja alcançar com esta palavra. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Glórias a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor. Queridos, nós estamos precisando de inscritos. Se você sentir no seu coração, se inscreva no nosso canal, ore, né, e busque que o nosso ministério, este ministério, graças a Deus, o Senhor tem abençoado e está crescendo, graças a Deus, queridos. E a obra que nós temos a fazer na face desta terra está apenas no início. Venha fazer parte desta grande obra, queridos. Aceitando a Jesus como seu Salvador, colocando a sua vida no altar de Deus e procurando que Deus lhe envie para uma igreja onde pregue a sã doutrina, a verdade de Deus, o verdadeiro evangelho do reino, queridos, porque nós sabemos o quanto engano há por aí. E venha para fazer parte da grande família de Deus, o qual Ele vai levantar nestes últimos tempos, queridos, para promover o grande avivamento sobre a face desta terra, que vai preparar a igreja para o arrebatamento. Glórias a Deus e aleluia. Muito obrigada a todos que ouvem, que vê, que têm orado, que têm se inscrito, que têm compartilhado destes cultos. Muito obrigado a todos, em nome de Jesus. Amém.